estamos de volta com ela. Ela que dispensa apresentações, né? Mas eu vou falar. Ela é uma das maiores ministras de louvor do Brasil e tem levado a palavra de Deus pelo país e as nações. Ela faz parte da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, onde também fez parte do Diante do Trono, ao lado do seu esposinho, Gustavo Soares. Outro talento, é um dos maiores produtores musicais do Brasil. Aliás, ela é mãe de 2 milagres também, as gêmeas Alice e Isabela, que são uma figura nas redes sociais, igual a mãe. Ela é filha da Dona Maria, que está tão famosa no último mês. Até gravou música junto com a Nívia. Essa família é muito talentosa. A Nívia gravou vários CDs, DVDs, na carreira solo, escreveu livros, é pastores. Ela deslanchou ainda mais. Mas seu principal chamado é atrair pessoas a uma intimidade mais profunda em Cristo. E de intimidade com o Pai, ela entende, viu? Ela é sinônimo de transbordo. Ela é sensível à voz do Espírito Santo. Ela é uma chama acesa nesse Brasil. Ela é Nívia Soares. Palminhas pra ela! Bem-vinda, Nívia! Oi, toda glória a Jesus e só a Ele. Olá, amada, eu sou a pastora Vânia Arantes, aqui da Casa de Oração, e quero te agradecer muito por atender o nosso convite, de estar aqui com a gente. Assim, eu tenho um respeito pela sua vida, um respeito à unção do seu ministério. É o que a gente sonha aqui na casa, de ver a glória do Senhor. Queremos isso para a Cidade Franca. Então, assim, você entrar aqui para nós é resposta de oração, assim, uma gratidão que nós temos com o Senhor, porque essas pessoas assim diferenciadas, é como se fosse um portal mesmo que abre um tempo. Então, eu queria muito que você soubesse isso de nós aqui, tá bom? Glória a Jesus, toda glória a Jesus, Ele é bom. Não é mérito nosso de modo nenhum. Eu costumo dizer que é muita misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, é muita manifestação da bondade de Deus. E eu creio que isso parte mesmo de uma aliança com o Senhor, né? E eu fiz essa aliança há muitos anos, né? E apesar de ter sido criada no lar cristão, eu creio que tudo foi progressivo na minha vida. E há muitos anos eu fiz uma aliança com o Senhor. Deus, eu não quero falar de mim mesma, não quero perder tempo falando de mim, mas eu quero facilitar para que outros tenham uma experiência com o Senhor, para que outros estejam nesse lugar de intimidade com o Senhor. E toda a glória a Jesus, o Senhor tem sido tão tremendo no decorrer desses anos, né? E Ele tem nos dado o privilégio da presença dEle em todos os lugares que a gente tem estado, em reuniões, enfim. Deus tem sido muito tremendo. Uma coisa o Senhor me prometeu anos atrás: em todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, a minha presença vai se manifestar. E eu sempre lembro isso: Senhor, se o Senhor não vier, eu vou passar vergonha aqui, Jesus. E é o que eu digo hoje: se Jesus não vier, tudo é em vão. Mesmo. Mas Ele sempre vem e é um privilégio a gente amar e servir ao Senhor. Ele sempre vem. Eu também tenho essa promessa dele, da presença, porque, meu Deus, não sei onde eu estaria se não fosse a presença, né? Tudo fica tão fútil, tudo tão passageiro. E hoje, assim, a Nívia Soares é conhecida, né? O esposo, Gustavo, produtor, vocês são conhecidos. Então, vocês lidam com holofote, com luz, com a fama. Mas a gente percebe nitidamente que o coração de vocês não está nisso, é muito claro.
Isso é muito bom, mas vamos um pouquinho, eu queria aproveitar o gancho do programa, porque assim, eu vi na sua live um dia, você falando que tinha sofrido tanto em relação à rejeição, por tantas coisas que tinha acontecido, de não sentir merecedora. O seu processo de cura foi através de uma rendição, e ali você já era ministra, ou como que é o poder do louvor, da adoração nesse processo de cura emocional? Sim, é impossível falar desse processo que Deus fez em mim sem falar do que aconteceu em Belo Horizonte, lá pela beirada dos anos 2000, e a gente passou por um mover do Espírito muito intenso. É quando a presença de Deus se manifesta e as pessoas respondem a essa presença. A igreja tem uma resposta diferente do que normalmente teria. E dentro disso, a adoração, ela deixou de ser uma adoração mecânica, aquela coisa de início, meio e fim, e passou a ser algo do coração, alguma coisa espontânea, de uma forma sobrenatural. Foi muito lindo. E é interessante que é o que acontece quando a presença de Deus vem. Eu tive a oportunidade de ler sobre os avivamentos de Azusa e sobre o da Escócia, e é interessante que aconteceu a mesma coisa. Músicos, cantores se levantaram daqueles movimentos porque era uma resposta à presença de Deus, uma resposta espontânea à presença. A igreja adorando, sendo levada a adorar espontaneamente, as pessoas respondendo à presença de uma forma totalmente rendida, gente sendo transformada, pessoas sendo curadas, pessoas improváveis sendo colocadas por Deus em lugares de destaque, não por elas mesmas, mas Deus usando essas pessoas para trazer clareza sobre quem Ele é. E nós vivemos isso, eu e Gustavo, de uma forma muito intensa. E foi dentro desse ambiente que Deus começou a fazer muitas transformações, que Deus começou a trazer uma perspectiva nova a respeito da música, a respeito de ministério, de chamado. E isso para mim foi marcante a tal ponto que eu abandonei muitos dos sonhos que eu tinha em relação à música, em relação à gravação, em relação a tudo. E eu posso dizer que até hoje a gente nunca precisou forçar portas, a gente nunca precisou se convidar, a gente nunca precisou querer se estabelecer, porque o Senhor é quem estabelece, é Ele quem faz, é Ele quem abre, é Ele quem fecha portas. E ele me trouxe uma visão completamente diferente daquilo que eu tinha, né? Tinha-se uma visão muito artística das coisas, e a gente tinha essa visão pelas coisas que a gente via no meio cristão naqueles tempos, mas a partir de um encontro com a presença de Deus, você é completamente desconstruído. Você não consegue nem fluir em dom nenhum, você não consegue cantar, você não consegue pregar, você não consegue sequer parar de pé. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma experiência interessante, entre as algumas que eu tive uma interessante que eu queria compartilhar. A gente fazia parte de uma banda e numa determinada noite eu ia gravar uma canção para um CD dessa banda, e era uma canção minha que era muito importante. A gente tinha ganhado um festival com essa canção, e assim, era muita, né, eu estava com muita expectativa de fazer um trabalho bem feito e tudo. Quando eu chego na rua do estúdio, era Avenida Prudente Moraes, Belo Horizonte, chego na rua do estúdio do Gustavo, a minha voz desaparece.
sem nenhuma razão. Não estava com a garganta ruim, não estava absolutamente nada. A minha voz desapareceu. E eu entrei no estúdio aquele dia completamente frustrada, porque eu ia gravar a música da minha vida, a canção, né, era a canção com que nós ganhamos o festival, era, né, tinha tantos planos, arranjos e coisas para fazer, e a minha voz sumiu. Eu entrei absolutamente frustrada dentro do estúdio. Quando eu cheguei lá, encontrei a Cris Tristão, esposa do Nelson Tristão. Eles são nossos padrinhos de casamento, né? Na época eu eu e Gustavo nem sonhávamos em namorar naquela época. Mas encontrei a Cris Tristão e um outro amigo nosso, que também era um ministro de Deus, muito querido. E eles começaram a orar por mim. E a presença de Deus veio de forma poderosa. E eu urrava, eu chorava, e o Senhor dizia através deles: hoje está morrendo uma cantora e está nascendo uma ministra de Deus. Uau! E a partir dali, foi uma desconstrução. Deus começou a desconstruir. Eu creio que o Senhor faz isso. Deus fez isso com Saulo. Saulo era perseguidor dos cristãos. Ele presenciou a morte de cristãos, presenciou a morte de Estevão, apedrejado. E quando Saulo tem um encontro com Jesus, tudo muda. Não era qualquer um. Ele era fariseu de fariseus, ele era ensinado aos pés simplesmente do maior teólogo da sua época, Gamaliel, né? O cara mais destacado entre os fariseus. Era um jovem absolutamente promissor, que provavelmente se tornaria grande na religião judaica. Saulo não era qualquer pessoa, ele era o cara. Saulo era o cara. E de repente Saulo tem um encontro com Jesus. É verdade. E aí esse cara diz: eu considero tudo como lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Oh, aleluia. Né? E todos os canudos, tudo que ele tinha se tornou como lixo, como nada. Uau. Diante de Jesus, tudo foi desconstruído. Tudo acabou, tudo se tornou sem valor diante da presença dele. E eu posso dizer que isso aconteceu comigo. Já vivia num lar evangélico, já conhecia toda a liturgia de igreja desde criança, mas quando a presença manifesta de Deus te toca, simplesmente Deus desconstrói tudo que você acha que é. Tremendo. E ele desconstruiu a ponto de eu não conseguir cantar. E eu me lembro de reuniões e ministrações e tempos e cultos onde eu não conseguia sair de debaixo do banco, onde eu queria ficar com a cara no chão, onde o microfone ficava para o lado e onde eu entendi que o que importava era a presença. O que importava era a presença, o resto tudo era acessório. Então, a partir daí, eu fiz uma aliança com o Senhor. Senhor, que a tua presença venha. Eu não quero música, a gente não quer saber de música. A música é muito legal, mas perto da presença de Deus não é nada, não representa nada. A nossa performance, por melhor que seja, ela é desconstruída diante da presença de Jesus. Jesus é lindo demais. Jesus é poderoso, ele é grandioso demais. E o nosso coração se constrange diante da presença. Se constrange. Uma das coisas marcantes que aconteceu comigo também foi que Deus restaurou a questão da paternidade na minha vida, né? A gente sempre se fala muito nisso, né? Que nós refletimos o nosso relacionamento com Deus, ele vai refletir o relacionamento com o nosso pai terreno. E meu pai era muito distante, né? Nós éramos muito distantes, apesar de morar na mesma casa. A linguagem de amor do meu pai era servir, era não deixar que nada faltasse para casa. Ele era um homem que supria, que pagava as contas em dia,
mas que trabalhava muito e não tinha tempo de se relacionar com os filhos, comigo. E eu cresci com essa lacuna dentro de mim e com a dificuldade enorme de enxergar Deus como pai. Deus para mim era alguém que me cobrava, né? Assim como meu pai me cobrava, tinha um relacionamento de cobrança. Deus para mim também era uma pessoa que eu temia, e eu só temia, né? Eu amava Deus, mas para mim Deus era uma pessoa distante, assim como meu pai. Até o ponto em que eu comecei a ter esses encontros com a presença do Senhor. E a entender que Ele não está alheio às nossas vidas, que a presença dele está muito acessível a nós. Independente de onde a gente esteja, o véu foi rasgado e nós, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar e permanecer na presença de Deus. E Ele é um Pai muito amoroso, Ele satisfaz muito os nossos corações. E eu pude ter a oportunidade de ter um relacionamento com meu pai restaurado. Em 2004, no final do ano, meu pai faleceu no dia 26 de dezembro. Morreu de repente do coração, um ataque cardíaco. E tempos, naquele mesmo, aliás, uns 2 anos anteriores, 2 anos antes, se não me engano, ou um ano antes aproximadamente, eu tive a oportunidade de me reconciliar com meu pai, de abrir o coração. O Espírito Santo de Deus me levou até onde ele estava, até o trabalho dele. Eu já era casada nessa época. E o Senhor falou muito claro comigo: volta até o seu pai, pede perdão para ele pela sua adolescência rebelde. Vai até ele, pede para ele orar por você. E coincidiu que um tio meu tinha morrido, meu pai estava muito quebrado. Irmão do meu pai mais novo. E eu fui ao salão dele, papai era barbeiro, fui ao salão e aí a gente conversou. E eu comecei a abrir meu coração. E aí ele também começou a abrir o coração e pedir perdão. Também pedir perdão pela distância. E era como se uma nuvem de peso saísse de cima da minha cabeça. E houve reconciliação, e houve restauração do relacionamento. E a ponto da gente passar 1 hora no telefone, durante a semana, né, todos os dias, se falando e conversando sobre as coisas de Deus. E um dia antes do meu pai morrer, no dia 25, a gente estava reunido em família. E a gente tinha gravado o primeiro DVD. E ele tá até lá, né? Se você ver o vídeo, você vai ver o senhorzinho negão na frente, chorando tudo e mais um pouco, coberto de lágrimas. Oh, gracinha. Lá no Enche-me de Ti. E o papai, a gente estava na fase de edição desse vídeo e a gente pôde colocar para ele assistir. Ele assistiu, em pranto, chorando. Era um homem muito de Deus, muito com o coração muito quebrado para o Senhor. E então ele falou para mim: filha, eu estou muito feliz pelo que Deus está fazendo na sua vida. Continua, persevera. E um dia depois Jesus o levou. E Deus, ele se tornou para mim esse pai completo. Esse lugar de cura, esse lugar para onde você corre quando você não tem para onde correr. Né? Esse lugar de plenitude, de graça, de alegria, de satisfação pessoal. Né? O Senhor se torna esse lugar para nós. E eu creio que numa geração e num tempo onde nós vemos tanta orfandade, tantas pessoas que têm uma crise de identidade tão grande, uma geração que não sabe quem que se abre para um monte de porcarias porque não tem uma identidade em Deus. No meio disso, eu creio que Deus quer se revelar às pessoas, né? Ele quer se revelar a cada um como o Pai amoroso que ama e porque ama corrige, porque ama zela por nós.
né? A gente está vivendo num tempo onde não se fala em correção. Se você corrige alguém, se você traz uma discordância com alguém, você já é atacado de uma forma terrível, veemente. Mas a gente tem sido desafiado a permanecer no Senhor nesses tempos e a viver o amor de Deus por completo, o amor que ama, que acalenta, mas o amor que também, por ser amor, por não ser bajulação, o amor que corrige, o amor que alinha, o amor que nos leva além de nós mesmos, né? Que nos mostra o caminho. Esse é o caminho, andai por ele. Enfim, eu creio que a gente tem muito a transmitir nesse tempo, né? A igreja precisa muito se levantar nessa identidade de Deus. Nossa. Permitir que a presença dele flua para esse tempo, para essa geração. Que maravilha! Tudo que você falou tem uma coisa em comum: a presença do Senhor, a presença de Deus, curando, restaurando, colocando as coisas no seu devido lugar. E a gente teve aqui conosco, do jeito que você está aqui, o Ricardo Robortella. Amada, foi um tempo tão lindo, tão precioso, que ele transbordava a presença do Senhor. Ele mora nos Estados Unidos, né? Sim. E assim, ele contando assim, coisas maravilhosas da presença. E aí ele contou um dia que eles estavam reunidos num lugar e a presença do Senhor foi tão grande, a manifestação. E ele pôde ouvir os anjos cantando. Aí foi onde nasceu aquela música, né? Eu posso ouvir os anjos aqui. Amada, que coisa mais tremenda. E ele foi contando alguns momentos grandiosos da Igreja do Clamor, né? Clamor para as Nações, aliás, o movimento, né? Você deve ter também, assim, momentos tão grandiosos, assim como esse que você já contou, mas tem algo, assim, marcante com a igreja, com essa manifestação, algo que você possa falar, assim, pra gente? Ai, gente, tem tantos momentos, são tantos, né, que às vezes a gente sente dificuldade de se lembrar, às vezes, mas tem alguns que realmente ficam de uma forma tremenda. E eu me lembro de uma vez em particular em que a gente estava aqui em BH mesmo, numa comunidade lá na Serra, e uma igreja muito humilde, muitas crianças. Eu sei que a presença de Deus começou a vir de forma tão linda. E as crianças, foi a coisa mais engraçada. As crianças começaram a subir para a plataforma sem ninguém chamar. Era um lugar muito pequeno. E as crianças começaram a ir e elas me abraçavam. E ali todo mundo, a igreja inteira começou a fluir em Deus. E as crianças começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. Oh, glória! Começaram a orar em outras línguas e dançar. Foi uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida, porque eu comecei a entender que os anjos do Senhor estavam ali, principalmente que a presença do Espírito era algo tão lindo, e que Jesus é tão precioso que quando Ele vem até as crianças se sentem livres na presença de Jesus. Por isso que Jesus disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeças, porque deles é o reino dos céus. Então, para uma criança se sentir livre e começar a ser batizada com o Espírito Santo e começar a dançar na presença de Deus, para uma criança sentir algo, porque a criança é muito espontânea, né? A criança ela não se dirige, às vezes, por aquilo que dirige a gente. Ela não se interessa, às vezes, por assuntos de adultos, como minhas filhas começam a dizer, às vezes, né? E quando a presença de Deus vem, ela é tão para todos, que as crianças, elas respondem de uma forma linda. E a gente sempre teve muito essa marca também entre as crianças. Que legal, né? Tem um vídeo, acho que até tá na internet, a gente num evento de rua. No início eu tinha muito resistência a eventos na rua.
feitos pela igreja, tinha muita resistência, porque tudo tinha uma cara de show. Até que o Espírito Santo falou comigo: filha, a mesma coisa que eu faço dentro das paredes, eu faço fora. E as coisas aconteciam da mesma forma e até numa intensidade maior, porque a gente tinha o plus da salvação de pessoas, né? Então me lembro de crianças, né? Um determinado lugar que nós fomos, não me lembro onde foi, as crianças pedindo perdão ao Senhor pelos pecados. Gente, eu nunca vi criança pedindo perdão pelos pecados. Foi tão forte, essa menininha chorava e ela pedia perdão ao Senhor pelos seus pecados, na rua. Me lembro que eu desci da plataforma e fui orar com as pessoas, orar pelas pessoas. E eu me lembro de passar por essa menina e ela chorava e ela pedia perdão ao Senhor pelos pecados, né? E assim, as crianças que estavam em volta, enfim, a gente poderia ficar aqui há muito tempo. Né? Me lembro de uma reunião que durou 6 horas em Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, né? E ninguém ia embora, ninguém saía, ninguém achava ruim, ninguém reclamava, ninguém tinha fome, estava todo mundo com fome de Deus. E, enfim, coisas lindas acontecem, né? Quando a presença de Deus se manifesta, quando Ele vem. Que tremendo, meu Deus. E é disso que a gente precisa. É verdade. E é tão simples, né? E é tão simples. É verdade. Jesus é muito acessível. A presença dele é muito acessível. E se a igreja tivesse a dimensão do quanto ele deseja estar conosco, né? João capítulo 17, Jesus levanta os olhos aos céus, orando pelos seus discípulos e orando por aqueles que haveriam de crer nele. E Jesus então diz: Pai, eu desejo que aonde eu estiver, eles estejam comigo, aonde eu estou. E eu creio que isso fala muito mais do que mais do que a parousia em si, né? Do que o arrebatamento, o encontro com o Senhor nas nuvens. Mas é uma unidade. Jesus estava ali orando e ele no discurso anterior, ele falava sobre o Espírito Santo. E na oração dele, ele fala sobre essa unidade no Espírito. Quando ele ora por nós, que haveríamos de crer, ele está falando sobre sermos um com o Espírito, assim como ele é um com o Pai. E então ele fala que eles estejam comigo onde eu estou, Pai. E eu desejo, o desejo do coração de Jesus é que nós estejamos com ele onde ele está. Amém. Isso fala de uma unidade plena. Uau. Não apenas de estar no mesmo lugar juntos, mas de uma unidade de mente, de uma só mente, de um só jeito de pensar, de um só jeito de agir, de uma só palavra saindo da boca da igreja, de um só fluir, um só espírito, um só evangelho. Isso fala de uma concordância absoluta com a presença de Deus, com a vontade de Deus. E eu creio que o Senhor tem levantado uma igreja que concorda, a igreja que vai subir com Jesus. Amém. É uma igreja que concorda com o coração dele, que concorda com a liderança de Jesus, que se rende a essa liderança e que faz o que ele está fazendo, que fala o que ele está falando. Eu creio nisso. Né, e que o Senhor está preparando essa igreja, o Espírito de Deus está preparando essa igreja. Você vê, né, no meio dessa pandemia, no meio da pandemia, é exatamente isso, esse retrato que você já está olhando e vendo a igreja, ela está caminhando. Como que você retrata para a gente? Assim mesmo? Eu creio que a pandemia veio como um divisor de águas na vida de muitos. Sim. E muitos têm vindo e reconhecendo o quanto precisam do Senhor, o quanto carecem dele. Muita gente veio para Jesus assustada nesse tempo, entendendo que é fim dos tempos, entendendo que estamos vivendo o princípio das dores e que é um momento de posicionamento, que não dá mais para viver em cima do muro. Sim. Enquanto outros se desviaram.
Outros se afastaram, mergulharam fundo no mundo, na carnalidade, mergulharam fundo na podreira do pecado, né? Estão completamente alienados. Então a gente tem dois lados disso. Então eu creio que essa pandemia veio como esse divisor de águas. No livro de Apocalipse, capítulo 21, se não me engano, ou 22, ele fala sobre aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. O justo, né? O santo, santifique-se ainda mais, né? Porque o dia do Senhor está vindo. O dia do Senhor vem, está chegando. Então eu creio que a gente está nesse período, sim, onde aquele que é santo vai sentir necessidade de se santificar ainda mais. Sim. E aquele que é sujo vai querer mergulhar na sujeira ainda mais. Né? É um tempo muito profético que nós estamos vivendo. E é um tempo onde nós estamos vendo e vamos ver muitas definições. Né? Muitas coisas vindo à luz. Aquilo que estava oculto, sim, aquilo que estava nas trevas está vindo à luz. Né? Pessoas que estavam escondidas dentro de um ambiente da igreja estão se manifestando do jeito que elas realmente são. Né? E nós temos visto um pipocar da palavra do falso profeta nesses tempos. O espírito do falso profeta está agindo como nunca nesses dias. Né? A gente não pode apontar o dedo e dizer quem é quem, mas nós podemos ver muita mistura, um evangelho misturado, um Jesus alterado, né? Um Espírito Santo alterado, como diz a palavra do Senhor. Né? Pessoas alterando, diminuindo, aumentando, inchando a palavra numa tentativa de agradar homens, de agradar pessoas, gente negociando com a palavra para tentar agradar homens, atrair homens, né? Atrair a simpatia de pessoas, atrair seguidores, né? E a gente tem visto esse espírito do falso profeta envenenando as pessoas nesse tempo, né? E muitos que querem a satisfação pessoal, aquele que corre atrás da satisfação pessoal, aquele que corre atrás da massagem, né? Tá correndo atrás dessa falsa mensagem, da falsa graça, do falso evangelho. Mas a noiva do Senhor Jesus está ligada. Eu não me preocupo com a noiva. Gente, eu não me preocupo com a igreja. Porque eu sei que o Espírito de Deus está preparando ela. Yes. Né? Por isso que é desnecessário nós olharmos para situações e nos desesperarmos pela situação da igreja. Que, na verdade, a situação que nós vemos difícil é da instituição que se chama igreja. Mas a noiva do Cordeiro, a igreja de Jesus, ela está sendo preparada. Nossa, que existe lindo. Um remanescente que Deus está preparando, Jesus está preparando um remanescente fiel. E esse remanescente fiel vai subir com ele em breve, né? Vai estar com Jesus, porque já está buscando agora caminhar nessa liderança dele, nessa concordância com o coração dele, tá afinado. A noiva de Jesus, ela é afinada ao coração de Jesus. Ela não se deixa levar por outras vozes, ela conhece a voz do pastor, ela não vai ouvir a voz do estranho. Sim. Ela não vai ouvir a voz daquele que é falso. Né? Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas de modo algum vão ouvir a voz do estranho, vão se deixar levar pela voz do estranho. Né? E eu creio que a gente não precisa se preocupar, se estressar, a gente não precisa lutar contra pessoas. A nossa luta não é contra carne ou sangue, né? E nesse tempo é necessário vigilância. E é uma vigilância pessoal, né? Onde nós pesamos, colocamos o nosso coração na balança de Deus sempre. Permitimos que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso coração. Veja se há em nós algum caminho mau, nos guie pelo caminho eterno. Né? É um tempo de definição. E é um tempo onde
nós vamos ter muitas surpresas. Pessoas que nós não esperávamos vão vir para Jesus, estão vindo e vão vir. E aqueles que também não esperávamos vão começar a se sujar e a se revolver numa lama muito profunda e infelizmente levando muitos consigo. Mas Jesus disse que isso ia acontecer, né? Muitos escândalos, muito do que é falso, mas também uma noiva sendo preparada, sendo ornada, né? Apocalipse capítulo 19, eis a noiva do Cordeiro, que a si mesmo se ataviou, né? Porque foi-lhe dado vestir linho finíssimo e puro, e o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A noiva está se vestindo com atos de justiça. Lívia, está se vestindo e revestindo-se de Cristo nesse tempo, da justiça. Eu ia falar exatamente isso, da noiva vestindo com linhos puríssimos, finíssimos, que são os atos de justiça, e essas vestes de louvor da noiva, linkado com o tabernáculo de Davi, a restauração. E fechando esse momento seu aqui com esse chamado de adoração profética para as nações, e vendo então o Senhor levantando uma noiva com vestes de louvor, com vestes de adoração, que são os atos de justiça. E o que é o tabernáculo de Davi? É exatamente a morada de Deus com os homens. Uau! Né? O que é uma manifestação desse tabernáculo já agora? Somos nós somos o tabernáculo de Davi agora. Nós somos o lugar do encontro com Deus agora, porque Ele habita em nós através do Espírito. E nós vamos começar a ver pessoas absolutamente cheias do Espírito Santo. Oh, glória! Eu creio que nós vamos começar, assim como nós estamos vendo, pessoas extremamente endemoniadas nesse tempo. Né? Você vê o tal assassino que estão procurando, ninguém encontra, o cara se esconde, é um cara que está debaixo de uma opressão, de uma possessão demoníaca muito grande, mas ao mesmo tempo, gente, nós vamos começar a ver pessoas, ver jovens, ver crianças, gente tão tomada da presença de Deus, verdadeiros tabernáculos da presença, moradas da presença. Nós vamos começar, eu creio, ver pessoas debaixo dessa marca, desse selo de Deus, de uma forma muito grandiosa nos últimos dias, sabe? Ao mesmo tempo que os últimos tempos são um tempo difícil de se viver, porque tudo vai sendo chacoalhado, né? Hebreus capítulo 12, todas as coisas abaláveis vão ser abaladas, vão ser removidas para que aquilo que é eterno venha e permaneça e seja estabelecido, né? Ao mesmo tempo que o tempo do fim é um tempo difícil, ele é um tempo absolutamente glorioso, porque a igreja de Jesus, a noiva de Cristo, ela está se vestindo dessas vestes de justiça. E, gente, onde existe santidade, onde existe justiça de Deus, a operação do Espírito é algo tão tremendo, algo tão grandioso. Sabe o que aconteceu no país de Gales, né? Eu falei Escócia, mas país de Gales, o que aconteceu no país de Gales, na cidadezinha onde houve avivamento, os bares começaram a se fechar, né? Os prostíbulos começaram a fechar, por causa desses tabernáculos vivos que andavam pela rua, dessa busca constante, pela presença de Jesus, essa glória de Deus que seguia, que acompanhava pessoas como uma nuvem. E a sociedade começa então a responder a isso de uma forma radical, uma mudança radical. Nós vamos ver. Eu creio que nos últimos tempos, nestes tempos, nós vamos começar a ver de forma tão sobrenatural o mover do Espírito, tocando a nossa sociedade, renovando a esperança de pessoas.
Oh, nós vamos começar a ver crianças se movendo numa autoridade de Deus tão grandiosa. Recebo. Não se assuste quando você abrir o YouTube e começar a ver crianças sendo usadas por Deus. Oh, papai. Nós vamos começar a ver pessoas sendo usadas numa autoridade, num poder de Deus tão tremendo. Porque é isso que a santidade faz, é isso que o Espírito de Deus faz. Quando ele produz santidade no ser humano, essa santidade começa a extravasar e o poder de Deus, o reino de Deus começa a se manifestar. Sim. Com poder, Aleluia. com poder, trazendo Aleluia. soluções reais. Tem pessoas tão preocupadas com o discutir, o fazer e o mostrar. Não é nada disso, não é por força nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito de Deus, sempre foi, sempre será. Sim, sempre será. Nós não temos que contender com esse mundo não entende. Não entende o estilo de vida do cristão. Esse mundo nunca vai estar em concordância. O sistema desse século nunca vai concordar com o reino de Deus, nunca e nunca vai entender. Por isso é pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito. E eu creio que nós vamos começar a vivenciar, a ver de uma forma tão poderosa, mesmo na mesma intensidade, e aliás, numa intensidade maior em que as trevas se levantam, nós vamos ver a luz de Deus brilhando como nunca antes. Sim. Brilhando como nunca antes, trazendo uma transformação nunca vista antes na história da humanidade. Gente, não existe um momento mais precioso para se viver quanto agora. Você que está me ouvindo em casa, que está se desesperando por causa dos acontecimentos, não se desespere, entre nesse lugar em Deus, no refúgio de Deus, entre debaixo das asas do Altíssimo, como diz Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus vai levar a igreja, gente, Deus vai levar a igreja a um lugar de descanso nele, onde nós não vamos precisar contender com a força do nosso braço, mas onde nós vamos ver o Espírito se movendo de forma espontânea e grandiosa e profunda, atraindo pessoas, fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer com as nossas estratégias humanas. Durante anos, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer. Oh, porque é assim que o Senhor faz. E Ele continua escolhendo os pequenos, Ele continua usando os pequenos, Ele continua usando as coisas que não são para envergonhar as que são. Pare de esperar das grandes vertentes, pare de esperar dos grandes, dos grandiosos, pare de esperar daqueles que estão em grande evidência. Porque o que o Senhor vai fazer, Ele vai continuar usando pequenos, Ele vai continuar usando os que não são, os de coração quebrado, vai continuar usando os improváveis, aqueles que não podem ser usados, que ninguém usaria, ninguém escolheria. Quem escolheria os discípulos de Jesus? Ninguém. Eram os piores, por isso não foram escolhidos por mestre nenhum. Eram os piores. Mas, no entanto, esse é o jeito de Deus agir no tempo final, neste tempo final. É isso que nós vamos ver surgir de onde não existe, de onde não se viu, de onde não se esperava absolutamente nada. Nós vamos ver a justiça correr de uma forma tão grande. Tira os olhos desse mundo, tira a expectativa desse mundo. É o reino. É o reino de Deus, é o fluir do rio do Espírito.
O rio que flui do altar. Tem um rio que flui do altar. E esse rio precisa começar a fluir através da igreja, através de mim, de você. Esse rio precisa deixa os embaraços, deixa as desculpas. E a presença de Deus vai fluir nesses dias como nós nunca vimos antes. Amém. Eu creio nisso. Amém. Eu creio nisso. Glória. Amém. Aleluia. Eu recebo em nome de Jesus para a cidade franca, para a casa de oração, para a igreja do Senhor aqui. Recebo em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Oh, glória. Presença. Oh. E aí, amada, você quer ministrar algum louvor, alguma coisa? Tá no seu coração? Meu marido foi até embora aqui. Foi embora? Sumiu. Tá tudo certo. Aqui nós cantamos muito suas músicas, é uma bênção, meu Deus. Flui um rio de vida de você, Aleluia. Vida no Espírito, meu Pai. Aleluia. Que tremendo. Aleluia. É uma canção que nos tem marcado no decorrer dos anos. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. O meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. É onde nós queremos estar, Senhor. Sim, sim. Habitar em Ti, Senhor. Habitar em Tua presença. Habita em nós, Senhor. Flui através de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nestes dias, Deus, de confusão, adorna a Tua noiva, Senhor, com vestes de justiça. Pai. Com vestes de verdade, de santidade, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por estarmos neste tempo, nesta hora. Obrigada pelo privilégio de vivermos esta hora, Senhor. Sim, meu Pai. E os anos que hão de vir. Fortalece-nos. Coloca a nossa visão em Ti, Senhor. Sim, meu Pai. Faz isso para a Tua glória, Jesus. Tu és lindo, Senhor. Nós Te adoramos. Amém. Aleluia. Amém. Obrigada. Estamos felizes. Muito. Eu recebi muito. Fiquei aqui bebendo. Ai, que lindo. Aleluia. Aleluia. Ô, amada, Paulinha, tem algum recadinho aí do pessoal para ela? Nossa. Pergunta, alguma coisa? Vamos aproveitar ela aqui. Gente, ela é muito maravilhosa, né? Tô até aqui sem palavras para tirar esse clima maravilhoso do Espírito Santo. Vai continuar. Tem muita gente aqui que admira demais a Nive, principalmente o pessoal do nosso Louvor Farol da Casa, né?
A Lilian Dias e a Michele Cardoso são algumas delas. A Michele falou: oi, Nive, eu admiro muito sua simplicidade, sua humildade. Obrigada por nos inspirar com canções e ministrações maravilhosas. Eu queria saber como se manter simples e humilde nessa época onde a soberba e a falta de humildade entra no coração, no louvor, na igreja, nas pessoas. Jesus falou uma coisa interessante. Nós somos servos inúteis porque nós só fazemos o que Deus mandou a gente fazer, né? Esse é o normal. Esse é o normal, né? E o que não se move dessa forma não é normal. Não vem de Deus, não é a essência de Jesus, né? E a gente decidiu há muitos anos que a gente quer Jesus, a gente quer que Ele venha, diminuir para que Ele venha. E não há o que negociar. Não há o que negociar, não tem algo que seja mais precioso do que a presença. E por essa presença a gente zela. E eu creio que isso vem do temor do Senhor. Uma geração sem temor não se submete, não se humilha, não consegue se submeter à palavra, não consegue se sujeitar uns aos outros. E essa tem sido a nossa luta para permanecer no temor do Senhor. Permanecer no temor do Senhor. Amém. Se alguém quiser vir após mim, diz Jesus, tome a cada dia a sua cruz e siga. Não tem outro caminho. Não tem o que negociar. Muito bom. Mais alguém? Mais a última pergunta, a Lilian Dias, que é quem ministra o louvor, interpretando a Nívia aqui na nossa igreja, admira muito ela, a Lilian, e ela está perguntando: Nívia, qual de suas músicas mais traduziu o que você estava vivendo em sua vida? Qual música que mais te define? Ai, gente, é difícil. Eu creio que Me Esvaziar é uma dessas canções. Em Tua Presença também, essa canção que são canções que expressam a nossa necessidade pelo Senhor. O quanto nós em nós mesmos não somos, mas o quanto nós precisamos dele, de quem ele é, da glória dele, da presença dele. Que Me Esvaziar é uma canção muito atual para mim. E Em Tua Presença também. Que bom. Você compõe sempre, todas as canções que você grava são suas, tem regravações, traduções também? Tem de tudo. A gente, sobretudo, compõe, né, no decorrer dos anos. Todos os discos são canções que fluíram daqui. Isso é algo que eu valorizo muito. E é algo até que eu me cobro muito. O Gustavo vem balancear isso na minha vida. Né? O Gustavo gosta de gravar versões e outras canções de outros compositores. Eu gosto de compor, eu gosto de quando a canção flui daqui de dentro, porque é algo bem genuíno, é algo bem do espírito, né? E já tive experiências com Deus muito legais nesse aspecto, muito tremendas, né? De canções fluindo de momentos inusitados, lugares inusitados. E eu não costumo sentar para fazer música, a música precisa fluir, né? Sempre foi assim. E, enfim, que o Senhor traga, né? Que Ele continue fazendo pela misericórdia dEle. Amém. Olha, bom, da minha parte eu só tenho que agradecer. Estou muito feliz. Com o convite para ela vir visitar a gente, né, pastora Claro, Vânia? Esse agora é só um primeiro contato para você ter esse momento aqui com a gente, mas eu espero de verdade nós termos essa possibilidade. Você está aqui um dia na Casa de Oração Franca, tá bom? Deus quiser, vai ser um prazer estar com vocês. Que nós sejamos, né, casa de oração. Isso. Sejamos esse lugar de comunhão, esse lugar de cura, de restauração para as nações. Nós sejamos, né, casa de oração. Quero muito estar com você assim. Deus abençoe. Tá bom, Prazer. querida. Obrigada. Deus abençoe. Valeu demais. Que o Senhor te recompense, que o Senhor te leve a lugares muito maiores, mais altos.
você continue sendo essa voz profética, essa voz de Deus. Que o Senhor te dê muita saúde, muita paz, as suas filhas cresçam no melhor ambiente de Deus, que vocês sejam muito prósperos em todos os aspectos, tá bom? Amém. Em nome de por Jesus. nós, amém. Amém. Deus abençoe. Valeu demais. Obrigada, Nívia. Beijo, Valeu. muito Tchau, tchau. obrigada. Até mais. Tchau. Valeu mesmo.